Olá, pessoal, tudo bem? Essa é a quarta aula sobre inteligência emocional e estamos falando sobre fundamentos da neurociência, conversando sobre o sistema nervoso. Nós já falamos sobre as células nervosas, sobre o sistema nervoso periférico, que é o responsável por levar e trazer as informações, e hoje nós vamos conversar sobre o sistema nervoso central. Deixe-me compartilhar a tela aqui com vocês, só um instantinho. Pronto. O sistema nervoso central é a central de comando que trabalha e controla todas as atividades do nosso corpo. E isso é feito através de duas estruturas, da medula espinhal e do encéfalo. A medula espinhal é uma estrutura cilíndrica protegida pela coluna vertebral, que começa aqui no tronco encefálico e termina lá na parte inferior das costas. É a via de comunicação entre a pele, as articulações e os músculos com o cérebro, e também do cérebro com a pele, com as articulações e com o músculo. Sabe quando você sente, né, tem aquela sensação de ficar toda arrepiada, ou as contrações musculares organizadas para que você possa correr diante de uma situação de perigo? E como é que ela faz isso? O contato da medula espinhal com o organismo é através dos nervos espinhais, que fazem parte do sistema nervoso periférico, que está lá na aula 3. Para quem ainda não viu, eu sugiro que assista ao vídeo para que você possa ampliar o seu conhecimento. A outra estrutura que compõe aí o sistema nervoso central é o encéfalo, que fica aqui na nossa caixa craniana e é o responsável por registrar as nossas sensações, as nossas emoções, a nossa inteligência, a nossa memória. E tudo isso é feito, articulado, através do tronco encefálico, do cerebelo e do cérebro. Aqui cabe uma observação, que algumas pessoas confundem o cérebro com o encéfalo. E o cérebro é apenas uma das estruturas que compõem essa estrutura maior, que é o encéfalo. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Antes de nós começarmos a falar sobre o tronco encefálico, deixe-me chamar a sua atenção aqui para o que nós estávamos falando. Olha a medula. Ela inicia aqui no tronco encefálico, que é o responsável por fazer essa integração das informações do cérebro com a medula e da medula com o cérebro. O tronco encefálico é responsável por emitir impulsos nervosos para as ações vitais, como os movimentos respiratórios, os batimentos cardíacos. Os pesquisadores falam, os estudiosos falam, que nós conseguimos sobreviver se tivermos algum dano no cérebro ou no cerebelo, mas não conseguimos se tivermos algum dano no tronco encefálico, porque ele é responsável por trabalhar aquelas funções que são vitais para a nossa sobrevivência. Como, por exemplo, aqui o bulbo, que é essa parte mais inferior responsável por transmitir as informações e receber as informações da medula espinhal. O bulbo, ele é responsável por trabalhar essas funções autônomas, os movimentos respiratórios, a frequência, os batimentos cardíacos. Já a ponte, que fica aqui no meio do caminho, ela é responsável por trabalhar os movimentos dos olhos, do pescoço, as nossas expressões faciais, né? O sorriso, em situações de alegria, ou o franzir da testa, numa situação de raiva. E o mesencéfalo, que é essa estrutura menor aqui do tronco encefálico, que fica conectado com as estruturas superiores, ele é responsável, entre outras funções,
para controlar, para trabalhar, regular o ciclo da vigília e do sono, que é o dormir e acordar. E como nós já falamos, né, dormir bem é importante para ter um equilíbrio emocional no dia seguinte. A outra estrutura que compõe o encéfalo é o cerebelo, que fica aqui embaixo do cérebro. Apesar dele ocupar apenas 10% do encéfalo, ele concentra metade dos neurônios encefálicos. Por isso que ele é considerado o pequeno grande cérebro. E entre tantas funções, ele é responsável aí por manter o nosso tônus muscular, o nosso equilíbrio, a nossa postura. É por causa dele que a gente consegue caminhar sem cair, correr, sentar, levantar. Se acontecer algum dano ao cerebelo, os nossos movimentos eles ficam mais lentos, ficam desconexos, ficam confusos, porque ele é o responsável pelo equilíbrio e pelo controle das nossas funções motoras. E, por último, nós temos aí o cérebro, que é considerado o órgão mais importante do sistema nervoso central, porque é ele que processa as informações. Ele vai buscar nas gavetas o que está registrado para processar essas informações e encaminhar as respostas. Ele pesa em torno de 1,2 a 1,5 kg, consome 20% do oxigênio que nós absorvemos e 25% do sangue que circula no nosso corpo. Ou seja, para ele trabalhar, ele consome bastante da nossa energia. A neurocientista brasileira, a doutora Suzana Herculano, ela fez uma experiência onde pegou um cérebro, diluiu com detergente para conseguir observar quantos neurônios tem no cérebro. E ela chegou a uma conclusão que nós temos aproximadamente 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro. Então, o seu Tico e Teco não está sozinho, ele tem muito mais companhia. O cérebro ele é dividido em duas partes simétricas, o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo. O hemisfério cerebral esquerdo é responsável pelo processamento das atividades de raciocínio, das atividades analógicas, da linguagem, e controla o lado direito do corpo. Já o hemisfério cerebral direito, ele trabalha, ele processa as informações mais sensoriais, como, por exemplo, ele processa para dar respostas de comportamento com empatia, com flexibilidade, adaptabilidade. Ele trabalha aí as informações para ajudar na criatividade, para ajudar na inovação. Eles são juntos, ficam unidos através de uma estrutura que está aqui no interior, que está aqui dentro, chamada corpo caloso. Então, eles se unem através do corpo caloso. E se dividem, cada hemisfério, em 4 lobos cerebrais. O lobo frontal, que é a parte anterior do cérebro, responsável aí por processar as informações que nos ajudem a planejar, a decidir, a antecipar a visão. O lobo parietal, que é a parte aqui de cima, que processa aí as informações provenientes do tato, da dor, da temperatura, da pressão. O lobo temporal, que fica aqui na lateral, que faz a integração das informações auditivas auditivas e visuais, como, por exemplo, se você estiver assistindo um filme, passa aquela cena de amor, tem aquela música, e aí o cérebro vai processar, vai registrar se aquela informação, aquele conjunto de informações é bom ou não para você, de acordo com a sua relação com o que você está sentindo,
a sua sensação diante daquela cena que você está assistindo. E aqui atrás nós temos o lobo occipital, que é responsável por processar as informações visuais, que nos ajudam a entender qual é a forma, qual é o tamanho, qual é a cor de um objeto. Como você vê, o cérebro é uma estrutura importantíssima, é a base para você ser quem você é, como você age, como você pensa, como você sente. E é por isso que cada um de nós reage de formas diferentes a uma mesma situação. Porque o cérebro vai buscar lá nas gavetas quais são os registros que você tem para processar aquela informação e dar uma resposta, que será uma ação ou um comportamento seu. Mas isso já é assunto para uma próxima aula. Deixe-me parar de compartilhar. Pronto. Bom, como você já sabe, a gente deixa essas nossas conversas, esses conceitos, a gente deixa registrado aí na descrição do vídeo para facilitar o seu acompanhamento, o seu aprendizado. Eu peço a você que deixe seu like, seu comentário, se você gostou, se tem sugestão, e que principalmente compartilhe esse vídeo para que a gente possa levar esse conhecimento sobre inteligência emocional para o maior número de pessoas e trabalhar para que elas tenham aí uma vida mais equilibrada, tanto pelo lado pessoal quanto pelo lado profissional. Eu agradeço a todos que estiveram comigo até o fim desse vídeo e espero vocês na próxima aula. Obrigada, tchau!